ouvir a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP. Estamos na presença de 2 dirigentes da Comissão Executiva. Mais uma pessoa se juntará a nós, provavelmente, durante a audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, bom dia. Antes de mais, agradecer a disponibilidade manifestada para auscultar a CGTP relativamente a esta matéria de relevante importância para os trabalhadores em geral, mas particularmente também para os jovens de uma forma particular. Relativamente a este projeto, nós temos uma posição muito crítica e, desde logo, por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, a ideia de que é necessário, a título extraordinário, fazer um prolongamento dos contratos por mais 18 meses, desde logo levanta-nos uma questão para nós que é de fundo, que é que provavelmente estamos perante, na esmagadora maioria dos casos, postos de trabalho permanentes, que, naturalmente, justificavam a passagem destes trabalhadores ao quadro de efetivos. Admitimos que possa haver exceções, mas na generalidade não é isto que acontece, creio que, como todos nós sabemos. Ora, partindo deste pressuposto, nós estamos confrontados com o prolongamento de uma contratação a prazo que configura, desde logo, uma ilegalidade. E também é questionável do ponto de vista da própria Constituição da República Portuguesa, nomeadamente do seu artigo 53, que estabelece, digamos, a segurança no emprego. Depois, para além disso, está subjacente à apresentação desta proposta uma aposta na manutenção, eu diria mesmo, na perpetuação do modelo baseado em baixos salários, trabalho desqualificado e precário. E creio que aí também não haverá divergências de fundo, que este é um modelo que não resolve, e muito menos corresponde às necessidades quer do país, quer dos próprios trabalhadores. Portanto, persistir nesta linha de contratação não nos parece que seja a melhor solução. É evidente que nesta reflexão tem de ser também considerada a visão de excepcionalidade da medida. E, portanto, o Governo invoca que, num quadro difícil para a situação económica do país, que esta medida terá uma duração limitada. Bem, mas a interrogação que nós também deixamos é que como é que o problema se vai resolver quando todas as previsões com que somos confrontados apontam para a recessão da economia e para um aumento significativo do desemprego. Portanto, isto quer dizer que, se porventura esta proposta evoluísse, dentro de 2 anos ou de 3 anos, estaríamos novamente perante uma situação muito semelhante. Ou seja, o mesmo pretexto que hoje é utilizado para prolongar os contratos a prazo, provavelmente naquela altura seria o mesmo pretexto que seria utilizado para dizer que, afinal, eles têm de continuar a ser prolongados. E não nos parece que esta seja a melhor solução. Mas quando falamos de precariedade, estamos também a falar de quê? E, na nossa opinião, estamos a falar de algo que neste momento está a degradar não só a qualidade do emprego, mas simultaneamente a qualidade de vida das próprias pessoas e das próprias famílias. Objetivamente, e de acordo com o estudo que fizemos relativamente aos quadros de pessoal de 2009, o que nós constatamos é que, em média, os contratados a termo recebem menos de 25% do que os trabalhadores efetivos. Ou seja, enquanto um trabalhador efetivo tem um preço hora médio de 5,40 €, um trabalhador a termo recebe 4,30 €. E se formos aos trabalhadores que estão a laborar em empresas de trabalho temporário, então esse valor é de 13,30 € por hora. É disto que estamos a falar. E, portanto, estamos, neste caso concreto, a ser confrontados com factos, com números que não deixam margem para dúvidas relativamente ao tipo de emprego que está a ser criado em Portugal e às implicações que isto tem para o país e a vida das famílias. Mas não só. É que, comparativamente àquilo que se passa na média da União Europeia, o que nós verificamos é que a penalização salarial dos trabalhadores em Portugal com vínculos precários anda na ordem dos 36,5%. Que é claramente mais elevada que a média da União Europeia, que se ronda os 14,3%. Esta situação, inclusive, supera aquilo que se verifica na Espanha e na Polónia, como todos nós sabemos, são os 2 países que estão a liderar, juntamente connosco, o ranking da precariedade em toda a Europa. Bem, mas há aqui outra componente
que nos importa também relevar, que é aquela que se relaciona com o aumento da imigração, nomeadamente dos jovens. Ou seja, a falta de emprego ou a oferta de emprego desqualificado e mal remunerado está a levar, neste momento, todos os meses, um número significativo de jovens, nos quais o país fez um elevado investimento, as famílias também investiram significativamente e que todo este investimento está a ser desperdiçado, porque eles, não tendo alternativas em Portugal, vão procurar essas mesmas alternativas no estrangeiro. E, portanto, isto tem, na nossa opinião também, a ver com o tipo de qualidade do emprego que temos e também a relação direta com a precariedade. Mas há um outro dado que, neste contexto, nos importa também relevar, porque não é de sumenos importância. É aquele que se relaciona com as implicações da vida profissional com a vida familiar. E aqui, o que nós constatamos é que cerca de 60% dos nossos jovens, dos 18 aos 34 anos, vivem em casa dos pais. Ora, a média na União Europeia é de 46%. Isto, no mínimo, deve-nos levar a refletir sobre aquilo que se está a passar e a inverter as políticas que estão a ser desenvolvidas. Para além disso, parece-nos ainda que, neste contexto, há também que ter em consideração que Portugal, neste momento, está na 6ª posição entre os jovens com contrato precário que vivem com os pais. Ou seja, 55% contra 36% da União Europeia em 27%. E há um outro dado que importa aqui relevar, que é o que se relaciona com a natalidade. E, portanto, o que nós constatamos é que em 1980, portanto, as mulheres tinham o seu primeiro filho, em média, aos 23,6 anos, e hoje têm o seu primeiro filho aos 28,6 anos. Ora, num quadro em que a nossa natalidade está a diminuir significativamente e que a precariedade está a aumentar também de forma relevante, parece-nos que esta também era uma das matérias que envolvia a necessidade de uma atenção mais pormenorizada sobre problemas e respostas a dar aos mesmos. Para terminar, o que é que nós consideramos que neste caso concreto deve ser tido em consideração? Em primeiro lugar, nós não desligamos esta matéria que hoje estamos aqui a discutir de um conjunto vasto de matérias que neste momento também estão em discussão na sociedade portuguesa e que têm uma relação direta com o emprego em Portugal. Estamos a falar concretamente, portanto, da facilitação dos despedimentos, da redução das indemnizações e da diminuição das condições de atribuição do subsídio de desemprego. Todas elas, sem exceção, não podem ser desligadas desta matéria que aqui estamos a falar. E, por outro lado, consideramos também que, nesta fase, e até depois de ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que isto não é sistema quando se aumenta o desemprego e se generaliza a precariedade e que isto implica necessárias mudanças da legislação, mas a legislação que está a ser apresentada não vai no sentido oposto. Vai no sentido da perpetuação e do aprofundamento. Se não, vejamos, vamos discutir. Isto não é vida. Desculpe o termo, mas isto não é vida. O que nós estamos é a condenar não só os trabalhadores no ativo, mas particularmente as jovens gerações, a um futuro sem direitos e, sobretudo, a um futuro sem perspectiva. E nós entendemos que é necessário inverter este tipo de políticas e, sobretudo, responder às necessidades e anseios das famílias, dos trabalhadores, dos jovens, mas particularmente também à necessidade de darmos uma resposta para aquilo que queremos que o nosso país tenha em relação ao futuro, ou seja, mais desenvolvimento económico e social. Concluía com duas ideias. A primeira é que esta problemática da precariedade é particularmente sentida pela CGTP, sobre a qual nos temos pronunciado e apresentado propostas, e neste contexto relevava o facto de ainda há uns meses atrás a Interjovem, que é a estrutura que representa os jovens trabalhadores da CGTP, ter apresentado na Assembleia da República uma petição com cerca de 20 mil assinaturas sobre esta matéria. E a outra é que entendemos, e já várias vezes o reafirmamos em sede do Conselho Permanente de Concertação Social, que a precariedade não pode ser a regra. E o que querem, neste momento, com as políticas que estão a ser seguidas, é tornar aquilo que devia de ser uma exceção
para casos específicos que havia de dar, às quais se tinha que dar resposta, numa regra. E isto não é bom. Não é bom para os trabalhadores, não é bom para os jovens, não é bom para o futuro do país e, portanto, é neste contexto que nos propomos continuar a contribuir, quer pela via da discussão, quer pela via da apresentação de propostas alternativas para este pressuposto que para nós é fundamental, que é um posto de trabalho permanente, deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo. Há necessidades para, em alguns casos, empresas ou serviços recorrerem a situações de contratação a termo. Naturalmente estamos disponíveis para analisar, mas isso excepcionalmente. E não pode ser a regra, sob pena de estarmos a alterar profundamente aquilo que neste caso concreto está na Constituição da República e recordo, porque é do conhecimento de todos, que é o direito ao pleno emprego. E a precariedade não tem nada a ver com o pleno emprego. A precariedade é a negação do pleno emprego. Muito obrigado.